Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, com certeza, a mais absoluta certeza que Ele coloca em mim, Ele coloca aí em você também. Agora, porque quando a gente trata do temor do Senhor, a gente está tratando do princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria, do saber. Mas saber o quê? Saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Ontem nós falávamos a respeito das nossas experiências quando jovem, quando adolescente. E eu gostaria de refrescar a memória de vocês e dar um pouco mais de detalhes a respeito das experiências que eu vivi e que, quem sabe, vai ajudar alguém. Quem sabe vai ajudar alguém. Quem sabe o Espírito Santo vai usar essas experiências para você salvar a sua vida, livrar a sua vida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida. É fonte de vida, o temor do Senhor. Para desviar dos laços da morte. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E eu não tinha esse conhecimento que tenho hoje. Mesmo vivendo do jeito que eu vivia, você sabe como é adolescente, né? Você que foi adolescente, sabe quem é adolescente, sabe o que eu estou falando. Então, mas eu era um adolescente que carregava comigo um medo, um temor. Eu carregava dentro de mim um terror. Então, nada podia arrancar esse terror, esse temor que havia dentro do meu coração, na minha alma. Qual era o temor? O temor de morrer e ir para o inferno. Embora sendo católico, eu tinha uma leve ideia do que era o inferno. O inferno era algo que era para sempre, que não tinha mais jeito. Uma vez morrendo e indo para o inferno, não tem mais jeito como reverter a situação. Nem Deus pode fazer isso. Então, com aquele terror que eu carregava dentro de mim, que é o terror de morrer e ir para o inferno, porque só morre quem está vivo, né? Para morrer basta estar vivo. Não precisa ser velho, não precisa estar doente, não. Qualquer pessoa, qualquer momento, está viva, então ela está correndo risco de morrer, perder a vida instantaneamente. Então, carregava comigo esse terror. Ora, quando eu conheci a palavra de Deus, e eu comecei a pensar, a meditar naquilo que Jesus falou, eu comecei a aderir os pensamentos dele. E, obviamente, os pensamentos dele vieram e tiraram de dentro de mim a ignorância, a mentira da religião que eu praticava. Então, o que aconteceu? Eu fui me convencendo da verdade. Mesmo assim, por conta da adolescência, daquela idade crítica, adolescente, o que acontecia? Acontecia que ainda não havia uma conversão. Eu havia sido convencido, mas não havia me convertido. Deus me havia convencido da verdade,
mas eu ainda não havia me convertido, que isso é uma decisão pessoal, só cada um pode tomar pela sua própria vida. Por que eu não queria me converter? Por conta justamente de ser adolescente. Com licença. E uma vez adolescente, você sabe, todo adolescente sonha em conquistar as coisas desse mundo, conquistar a vida melhor, condições, conforto material, etc. Então, eu não queria abrir mão dos meus prazeres, ou melhor, dos prazeres da carne, da minha carne. Então, eu segurava. Eu estava convencido, por um lado, que estava da verdade que Jesus falava, mas eu ainda não tinha tido coragem para me converter à verdade, aceitar a verdade e viver na verdade e pela verdade. Muito bem, o que aconteceu? Eu falei para vocês, quando eu vi a Esther pela primeira vez, o Espírito Santo me tocou e falou, é essa aí que vai ser sua esposa. E eu não era convertido, sequer. Eu era convencido, mas não convertido. Eu vim me converter 2 anos depois. E aí, a minha vida ia sendo tocada. Mas o terror do inferno não saía de dentro de mim. O medo do inferno não saía de dentro de mim. Foi então que um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus, 2 anos depois, 19 anos de idade. Aí sim, aí o terror noturno, diurno, aquele terror saiu de dentro de mim, porque a partir daquele momento eu tive a convicção de que a minha alma estava salva. E era tanta alegria, só quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. E quem não teve ainda vai ter, em nome de Jesus, eu creio. Então, o que aconteceu? A alegria tão grande de ter recebido a salvação, de poder chamar Deus de Pai, porque até então ele era só Deus, mas a partir do momento em que eu me rendi a ele, eu me rendi completamente, ele apagou os meus pecados, pronto, nasceu uma nova criatura. Então o Espírito Santo confirmou que eu era filho dele. Agora eu era filho. E o filho não vai para o inferno. O filho não vai. O filho de Deus não vai para o inferno. Vai para o céu. Então, eu estava tão feliz, que eu queria, que eu já falei, eu queria morrer para não perder, não correr o risco de perder aquilo que Deus me havia dado, que era a salvação. Mas Deus não quis assim. Então, eu falei, meu Senhor, então eu quero levar isso que o Senhor me deu, eu quero levar para outras pessoas. Só isso. Eu quero só levar, comunicar às outras pessoas que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor cumpre a sua palavra. Aí, o que aconteceu? Interessante. Eu, mesmo convertido, batizado com o Espírito Santo, eu ficava a buscar uma pessoa que viesse me completar, para que eu pudesse ser verdadeiramente, continuar salvo. Porque eu tinha consciência de que eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer. E eu precisava de uma pessoa que fizesse par comigo e me ajudasse a manter aquela comunhão com Deus, aquela fé em Deus, aquela vida pacata, aquela vida restrita, limitada à vontade de Deus. E eu
namorei muitas garotas, tive muitas namoradas, mas nenhuma delas me deu a segurança de que deveria casar. Nenhuma. Eu não me sentia seguro com nenhuma delas, mesmo querendo me casar, mas eu não podia porque havia uma dúvida com respeito ao casamento com uma delas. Ora, por que isso? Porque eu tinha, assim como eu tinha medo, terror de morrer e ir para o inferno, a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu realmente tive um encontro com ele, então nasceu o temor a Deus. O temor a Deus. Aquele temor em que você se torna covarde para tomar uma atitude que não seja da vontade de Deus. Covarde para pecar. Então eu também sabia que eu tinha 6 irmãos, eu sabia que o casamento era vital, era fundamental, o meu casamento era fundamental para manter-me salvo, porque eu precisava de uma pessoa para me completar. E aí eu fiquei dando com os burros na água, porque eu não tinha achado aquela pessoa que me completasse. Quando nós vimos a Esther pela primeira vez, então eu disse, Senhor, eu não quero isso não, eu não quero ela não, porque ela não fazia o tipo que eu tinha projetado para me casar. Entende? Então, muitas pessoas, inclusive uma das pessoas internautas que participa aqui do nosso live, ela disse, bispo, graças a Deus, que o senhor me esclareceu uma dúvida, porque eu vinha lutando por um casamento, mas eu tracei o perfil, o tipo de pessoa que eu queria me casar. E eu fixei a minha mente nessa figura, nesse tipo. E eu venho vivendo, empacando. A minha vida sentimental tem sido um desastre. Por quê? Porque ela, como eu, naqueles tempos, tinha sonhado uma pessoa diferente da que Deus havia me mostrado a Esther. Então, eu insisti, batendo com a cara na parede o tempo todo. Por quê? Porque eu queria a minha vontade. Ora, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Eu pensava assim, uma vez que eu sou salvo, agora qualquer pessoa que eu casar, eu posso ser feliz, ela vai ser feliz comigo e tal. Mas não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que Deus tivesse escolhido. E ele tinha escolhido a Esther para mim. E eu não queria. Eu resistia. Até passaram-se mais ou menos uns 10 anos que nós viemos nos conhecer e casamos e tal. Ora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, minha amiga e meu amigo, que aquele terror que eu carregava com medo do inferno, agora se virou ou se transformou em temor para com Deus. E esse temor para com Deus refletia na minha salvação. Eu não queria correr o risco de perder a minha salvação. Então, eu tinha que me submeter à vontade de Deus, na pessoa que Ele quisesse fazer par comigo. Você sabe que
a cruz que Jesus manda a gente carregar, também tem uma interpretação muito interessante e bonita. Tem a haste vertical, que é o pé da cruz, e tem os braços da cruz. A haste vertical é a comunhão sua com Deus, a nossa comunhão com Deus, pessoal. A haste horizontal, que são os braços, essa completa a cruz. É o marido, é a esposa. É exatamente isso. Então, na cruz nós vemos a família de Deus. Adão e Eva. Só que tem um detalhe. Os braços da cruz têm que ser feitos com o mesmo material do pé da cruz. Então, antigamente, eles não pegavam uma madeira de uma árvore, fazia o pé da cruz, e depois pegava outra árvore e fazia os braços da cruz. Não, era a mesma madeira. A mesma madeira. Se era torta, se era feia, se era bonita, se era dura, se era mole, não importa, tinha que ser da mesma maneira, o mesmo material. E é isso que eu tinha entendimento de que a pessoa com quem eu iria fazer par, ela tinha que ter o mesmo espírito que eu. Se não tivesse, então não serviria para formar a cruz. Entende o que eu quero dizer? Então, por isso eu não sabia que eu não tinha esse conhecimento, esse discernimento espiritual. Hoje a gente está mais amadurecido. Mas naquela altura era jovem, eu queria, enfim, sabe como é que é? Você, amiga e amigo, que tem, por exemplo, de repente você tem o Espírito Santo, mas você quer, porque quer, casar com uma pessoa que você traçou o perfil e você não abre mão disso. E você pensa que se você acredita que se que você tem o Espírito Santo, você pode casar com qualquer um. Não pode. Não pode. Você tem que casar com a pessoa que Deus escolher para você. Porque é assim que acontece, ou acontecia nos antigos, nos tempos antigos. Quem buscou a noiva para Isaac, quem mandou buscar uma noiva para Isaac, quem escolheu foi o pai, foi Abraão que escolheu a noiva dele. Quer dizer, não é que você vai deixar que os seus pais venham escolher a pessoa para você, mas o Pai Celestial, o seu pai, aquele que gerou você, ele sabe qual é a pessoa certa para você. Então você tem que ter essa consciência de se deixar levar por aquele que o Pai apontar para você. Aí você pergunta, mas quem? Mas, ô bispo, como é que eu vou saber? O Espírito Santo vai te mostrar. Se você tem o Espírito Santo, ele vai apontar a pessoa certa para você. E quando você vê a pessoa, vai bater na hora. E o Espírito Santo vai confirmar. Se ele não confirmar, você não vai ficar segura, você não vai ficar firme achando que aquela pessoa realmente é escolhida de Deus. Você tem que se deixar livre para que Deus venha escolher a pessoa para você. Ele é o Pai. É assim que aconteceu com, por exemplo, Jesus. A igreja é a noiva. Não é? A igreja não é a noiva? Jesus é o noivo. Quem escolhe a noiva do filho de Deus, do noivo que é Jesus, é o Pai. Por isso Jesus disse 2 vezes, muitos são chamados, poucos escolhidos. É Deus quem escolhe. Se Deus escolheu você, ele escolheu também já uma pessoa para você, que encaixa direitinho como uma luva. Entende? Você, amiga e amigo, não pode ficar ansioso
preocupado, porque é isso que o diabo aproveita. Muitos jovens têm abrido mão da sua fé, da sua salvação, por causa do namoro, por causa de envolvimento com pessoas, outras pessoas. Muitos têm perdido a fé por causa de relacionamentos errados. Então, pensa bem, raciocine bem. No seu casamento com Deus, é a coisa mais importante, é o pé da cruz. No seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, são os braços da cruz. Então, aí está formada a cruz. Quer dizer, o casal, a família começa com a cruz, na cruz, como aconteceu com Adão e Eva. Isso é extremamente importante. Nós temos visto muitos ex-pastores e pastores caindo, e obreiros, e muitos deixando a obra de Deus, deixando o seu relacionamento com Deus, por terem se casado mal. E eu vi isso na minha própria família. Eu tinha um irmão que já faleceu, e ele era tipo garanhão, e se deu mal. Casou uma, casou duas, casou três vezes, e não foi feliz em nenhum desses casamentos. E aí, amiga e amigo, ele sofreu. Toda a vida dele sofreu. Eu não queria isso para mim. Eu não queria. Eu vendo esses maus exemplos dentro de casa, eu tinha medo de me casar mal. Porque se eu casasse mal, eu não estaria aqui tentando levá-los à fé no Senhor Jesus. Eu estaria perdido. Você casou mal, você vai levar uma vida. Você já tinha um problema mal da solidão. Agora, você sofria por você. Quando você casa mal, você vai sofrer duas vezes, duplamente. Você e a outra pessoa. Ou a pessoa com você, porque casaram mal. Como são os casamentos hoje. Por isso que eles estão inventando aí casamento de 3 pessoas, casamento com 4 pessoas. Olha, esculhambação. O diabo gosta mesmo de bagunça, desordem. O diabo trabalha na desordem. E nada mais precioso para o diabo destruir as pessoas como nos relacionamentos. É isso aí, a gente sabe disso. Então o diabo destrói almas, falas, perder a salvação por causa de maus relacionamentos. Então eu tinha esse entendimento, graças a Deus. E eu tinha temor para que viesse casar com a pessoa que era de Deus. Deus tinha que confirmar comigo. Então hoje, depois de são quase 52 anos de casado, então por que isso? Por que eu sou feliz? Porque eu temia fazer um mau casamento. Eu não queria correr o risco de jeito nenhum de perder a minha salvação. Você entendeu o que eu quis dizer, minha amiga? Eu tentei dar o meu exemplo para ilustrar, para facilitar o entendimento. Mas olha só, como diz o texto sagrado, o temor do Senhor é fonte de vida. Quando você teme a Deus, você tem a vida. Você tem a fonte da vida consigo. Mas, se não teme ao Senhor, então você pode ter certeza que os laços da morte vão chegar até você. E o casamento, minha amiga, o nosso casamento, nosso relacionamento, marido e mulher, dentro da Sagrada Escritura, é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Reflexo, é o espelho do nosso relacionamento com Deus. Então vale a pena
você abrir mão de pessoas que você gosta. Eu achei uma pessoa que se encaixa direitinho com o meu tipo, mas dentro dela não é o seu tipo. Dentro dela há o engano. E dentro dela não tem o mesmo espírito que você tem. Aí você vai destruir a sua vida. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Desviar dos laços da morte. Porque os laços da morte, eu diria para você, começa nos relacionamentos. Cuidado. Cuidado, porque é a sua alma que está em jogo. E você não pode arriscar perder. Você sabe que é difícil, né? Quantas pessoas dizem ao bispo, poxa, olha, eu tive que abrir mão de tudo. Graças a Deus, hoje eu sou feliz porque eu encontrei Jesus. Foi difícil, não foi? Pois bem. Mas para perder isso, basta uma distração. Basta uma distração. Você pode até perder isso. Então, o casamento, o relacionamento, exige que ambos sejam tementes ao Senhor. Tementes ao Senhor. Porque no temor do Senhor há fonte de vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aliás, deixe-me falar, por isso que nós temos às quintas-feiras, hoje, portanto, reuniões especialmente para tratar desse assunto, casamento, relacionamento, namorado, etc, etc. Vá em uma das reuniões, especialmente aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, com a Cristiane e o Renato Cardoso. E olha, e diga-se de passagem, a Cristiane, minha filha, o Renato é meu genro. Então, os dois são casados há mais de 30 anos, 30 e poucos anos. Por quê? Porque seguiram os passos de Jesus, os passos do temor a Deus. Deus abençoe a todos. Eles estão preparados para ajudar vocês. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.